Então, para fazer esse gatinho, a gente vai estar precisando usar 3 tons de fios, tá bom? O do corpo, o dos olhos, que vão ser o bordadinho, e o do nariz, tá? Qual que eu vou estar usando agora para mostrar para vocês? Eu vou estar usando o fio amigurumi, tá? Esse é o da minha escolha, mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. O corpinho desse chocalho eu vou fazer, então, no tom rosa. Os olhos eu vou permanecer no tom preto, tá bom? E o narizinho eu vou fazer no tom branco. Então, de início, podem separar aí 3 tons de linha diferentes. Nós também vamos estar usando tesoura, tá bom? Pode ser a que você tiver aí na sua casa. Uma agulha. Aqui eu tô usando de 2,5, tá? Da Círculo também, com esse cabo siliconado. Chocalho é mega importante, tá bom? Agulha de tapeceiro pra gente fazer o acabamento final e a costura do nosso chocalhinho. E por último, não menos importante, que a gente vai usar bastante, são as nossas opções de marcadores, tá? Eu vou estar usando esse aqui, ó. Deixa eu puxar mais pro ladinho. Eu vou estar usando esse aqui, mas caso você tenha um desse em casa, você também pode usar, que dá certo. Caso você não tenha nenhum dos dois, a gente vai estar utilizando um pedaço de linha mesmo, tá? É muito importante ela ser de uma outra cor do corpinho do seu chocalho, para que você não se perca na contagem. Então, vamos lá começar a produzir. Bora crochetar. Primeiro, nós vamos iniciar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Vamos fazer o nosso anel. Dentro do nosso anel mágico, agora a gente vai colocar 6 pontos baixos. Finalizei os meus 6 pontos baixos dentro do anel mágico, agora a gente vai fechar ele com esse fiozinho aqui, ó, que sobrou. Vamos puxar e tá fechando o nosso anel mágico. Fecha bem, tá bom? Não força muito também, só fecha bem. Primeira carreira com 6 pontos baixos. Agora, a segunda carreira, a gente vai fazer com 6 aumentos, tá? Totalizando o final da nossa carreira com 12 pontos baixos. A partir de agora, é muito importante a gente começar a usar o marcador. Vamos fazer, aqui nesse primeiro ponto, ó, vamos fazer um ponto baixo. Caso você tenha esse marcador ou o outro, você vai colocar o seu marcador no primeiro ponto baixo. Assim, ó. Que aí ele vai marcar o início da sua carreira. Caso você não tenha e esteja usando o pedaço do fio, você vai fazer dessa forma. Você vai pegar o fio do qual você está usando, inserir no seu primeiro ponto e puxar o fio de outra cor. Aqui ele vai marcar o início da sua carreira, tá? Então, a gente sempre vai estar usando ele. Fizemos um ponto baixo dentro do nosso primeiro ponto, agora a gente vai fazer outro ponto baixo dentro do mesmo ponto, que seria o nosso aumento. Fizemos aqui um aumento, agora a gente vai fazer isso 6 vezes, tá? Totalizando um total de 12 pontos baixos na nossa segunda carreira. Finalizamos a nossa segunda carreira, agora a gente vai fazer na terceira carreira um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, durante toda a nossa volta, finalizando com 18 pontos baixos, ó. Continuando com o marcador, a gente vai fazer um ponto, fizemos um ponto, certo? Agora, a gente vai inserir lá atrás, puxar o nosso fio colorido, que vai sinalizar onde é o nosso primeiro ponto. A gente sempre vai estar usando ele, tá bom? Fizemos o nosso primeiro ponto, agora vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E assim a gente segue por toda a nossa volta durante essa terceira carreira.
Finalizamos a nossa terceira carreira agora com 18 pontos baixos. Um ponto muito importante, tá bom? Para quem estiver iniciando aí no crochê. O final da sua carreira sempre tem que terminar com aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Caso não termine, tem alguma coisa errada durante essa carreirinha aqui, tá bom? Então, é preciso que você desmanche e comece tudo novamente. Então, sempre quando houver carreira de aumentos, sempre vai ter que finalizar com aumento. Caso finalize com ponto, tem alguma coisa errada, tá bom? Então, vamos continuar. Terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, a quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá? Mesma coisa que a gente fez aqui, só que a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Fiz o meu primeiro ponto. Agora, a gente vai puxar o marcador de novo para marcar onde que é o nosso início da carreira. Fiz o meu primeiro ponto, vou fazer o meu segundo. E agora, 2 pontos dentro do mesmo ponto, que seria o meu aumento. Vamos fazer isso por toda essa voltinha, finalizando com 24 pontos baixos. Finalizei agora a minha quarta carreira. Da carreira 5 à carreira 8, a gente vai fazer somente pontos baixos durante toda essa voltinha aqui. Então, serão 4 carreiras de 24 pontos baixos, tá? A gente não vai mais trabalhar com aumentos, vai fazer somente ponto sobre ponto. Agora, eu vou tirar o meu marcador, tá bom? Que era só para mostrar para vocês, vocês vão seguir da mesma forma. Eu vou tirar porque eu não preciso mais, acabo trabalhando no modo automático. Vou trabalhar com esse marcadorzinho aqui, então, eu vou inserir aqui minha agulha no primeiro ponto, vou fazer o meu primeiro ponto baixo, o meu segundo ponto baixo e vou marcar aqui o meu primeiro ponto. Agora, nós vamos trabalhar 4 carreirinhas de somente 24 pontos baixos durante toda essa volta, tá bom? Finalizei minha oitava carreira com 24 pontos baixos. Sempre quando a gente for contar nosso trabalho, é sempre bom a gente contar pela lateral, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a nossa nona carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, que seria a nossa diminuição invisível. Eu não vou tirar mais o meu marcador, eu vou só trocar por sinal. Vou tirar esse e colocar esse aqui mais fininho, que eu gosto mais de trabalhar com ele. Mas eu não vou mais tirar o meu marcador, porque eu já consigo seguir a contagem acompanhando a reta do meu primeiro ponto, tá bom? Mas vocês, ainda mais para quem estiver começando, é importante estar utilizando o marcador. Eu dei um zoom aqui pra gente fazer juntas a diminuição, tá? Primeira diminuição. Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição na carreira de número 9, ficando com um total de 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, o meu segundo ponto e uma diminuição. Para quem lembra, a diminuição invisível a gente vai pegar a primeira alcinha da frente do nosso primeiro ponto e depois a segunda alcinha do nosso segundo ponto. Vamos puxar o fio que tá lá atrás por essas 2 alcinhas e vamos finalizar com um ponto baixo. Vamos fazer mais uma vez. Aqui eu já fiz 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer mais 2 pontos baixos e mais uma diminuição. Insira minha agulha no primeiro ponto, puxando somente a alcinha da frente. No segundo ponto, puxando também somente a alcinha da frente. Aqui a gente vai ficar, ó, com 3 voltinhas na minha agulha. Vou lá atrás, puxo o fio que tá passando por 2 argolinhas e finalizo com um ponto baixo. A gente vai fazer durante toda essa voltinha, tá bom? Até finalizar, deixando um total de 18 pontos baixos na nossa voltinha. Vamos lá.
finalizei aqui minha carreirinha com a última diminuição, lembrando que, assim como aumentos, da mesma forma que a gente finaliza a nossa carreira com aumentos, quando há diminuição, a gente também tem que finalizar com diminuição, tá bom? Finalizamos então a nossa carreira 9 com 18 pontos baixos. Agora a gente vai subir a nossa base do nosso chocalhinho, tá? Nós vamos subir toda essa base aqui somente com pontos baixos, tá? Então, da carreira 10 à carreira 31, totalizando 22 carreirinhas de pontos baixos, a gente vai fazer somente 18 pontos baixos. Então, a gente vai fazer 22 carreiras de 18 pontos baixos. Eu vou seguir aqui e já volto pra gente continuar. Tô aqui no meio do meu trabalho, agora a gente vai começar a encher o nosso cabinho com a fibra, tá bom? Então, vou pegar um pouco de fibra aqui. Com o auxílio da minha agulha mesmo, você pode pegar alguma coisa da qual você tenha para empurrar essa fibra, a gente vai começar a colocar a nossa fibra aqui pra dentro. Então, sempre quando você fizer, põe um pouquinho, fez mais um pouco, vai colocando. Não deixa pra colocar no final, porque aí o acabamento não fica tão bom também. Ó, coloquei um pouquinho aqui, pra mim já tá durinho legal. Então, vamos continuar a subir a nossa base de chocalho. Finalizamos nossas 22 carreirinhas de 18 pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Pode ver que eu finalizei aqui na lateral, certo? Agora, a gente vai dobrar aqui ao meio. E o que a gente vai fazer? Esses 18 pontos aqui, ó, a nossa carreira de número 32, a gente vai fazer somente pontos baixíssimos. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Nós vamos fazer pontos baixíssimos por todas essas alças aqui, ó, da parte de dentro dos nossos pontos baixos, tá bom? E por que a gente vai fazer isso? Porque é esse acabamento que vai deixar o nosso chocalhinho com essa dobrinha aqui do pescoço, ó. Ele não vai ficar uma coisa curvada aqui, ele vai ter a dobrinha, tá bom? Então, a gente vai fazer 18 pontos baixíssimos na alça de dentro do nosso ponto. Então, ó, vou aproximar mais ainda para vocês verem melhor. Vou pegar aqui a alcinha do meu primeiro ponto, ó, na parte de dentro. E vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Segundo. Terceiro. E eu vou fazer isso durante toda a minha carreira. Vou dar toda a minha volta com pontos baixíssimos. Eu vou fazer aqui e já volto pra gente dar continuidade. Finalizei aqui, ó, a minha carreira de número 32, tá bom? Eu havia dito 31, mas é a carreira de número 32. Com 18 pontos baixíssimos, ó. Vai ficar assim. Finalizei a minha carreira de número 32 com 18 pontos baixíssimos, tá bom? E é assim que ela vai ficar, ó. Eu havia dito carreira 31, né? Mas é 32, tá bom, gente? E agora, o que a gente vai fazer, ó? Na carreira de número 33, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Aonde? Nessa alcinha aqui da frente, ó. Na alcinha que ficou. Deixa eu dar mais um zoom.
Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. 2 pontos baixos e um aumento, usando somente essa alcinha aqui da frente, tá? Então, é um pouco mais difícil, mas dá certo. Vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. Insiro a próxima no outro ponto. 2 pontos baixos, tá? Lembrando sempre de usar o marcador. Eu não uso com tanta frequência porque eu já tô no modo automático. Mas é muito importante vocês usarem, tá? Fiz 2 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro dessa mesma casinha, que é o nosso aumento, ó. Insiro a minha agulha. Fiz um ponto baixo. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, eu já fiz 2 pontos baixos e um aumento. Vou seguir trabalhando dessa forma durante toda a minha volta, finalizando com 24 pontos nessa minha carreirinha, tá bom? Eu vou fazer aqui e a gente já volta para dar continuidade. Fiz aqui minha carreira de número 33. Agora, a gente vai continuar a encher de fibra, ó. Vamos encher toda essa parte para ficar durinha, porque agora a gente vai começar a dar início à cabecinha do nosso gatinho, tá bom? Lembrando que é bom você não encher demais para que não fique muito duro, mas também não colocar pouquinho, porque senão ele fica muito molenguinha. Como é fibra, gente, ela vai dando o seu próprio formato, tá? Mas quem manda aqui no formato é você. Então, sempre que você colocar fibra no seu amigurumi, vai modelando ele, vai dando carinhozinho nele, tá bom? Até ele ficar no formatinho que você deseja. Ó, assim, ó, pode ver que ele tá todo tortinho, todo desigual. Então, eu vou ficar apertando, dando um pouquinho de carinho nele. Ó, até ele ficar retinho, tá bom? Então, vamos continuar agora sobre a nossa cabeça. Agora, a carreira de número 34, a gente vai começar a trabalhar durante todos esses pontos baixos aqui. Dei um zoom aqui para vocês verem. Como a gente já trabalhou na alça da frente, agora a gente vai começar a trabalhar nos pontos baixos, tá? Então, a carreira de número 33, a gente tá com 24 pontos. A carreira de número 34, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento durante toda a nossa carreira, finalizando com 30 pontos baixos, tá? Vou tirar aqui o meu marcador. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo. O meu segundo. Colocar o meu marcador no primeiro e dar continuidade a toda a minha carreira. Então, serão 3 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar durante toda essa carreirinha e já volto pra gente dar continuidade. Finalizei a minha carreira de número 34, finalizando a nossa voltinha com 30 pontos baixos. Agora, a gente vai seguir com 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta da nossa carreira, finalizando com 36 pontos baixos. Vamos lá.
Finalizamos a nossa carreira 35 com 36 pontos baixos. Agora, a carreira de número 36, nós vamos seguir com 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento, finalizando o total da nossa carreira com 42 pontos baixos. Então, vamos lá. Finalizamos a nossa carreira 36 com 42 pontos baixos. Agora, na carreira 37, a gente vai fazer somente pontos baixos durante toda a volta do nosso trabalho. Então, a gente vai fazer 42 pontos baixos durante toda a volta. Finalizei a nossa carreira 37 de 42 pontos baixos. E por que a gente faz essa carreira de somente pontos baixos no meio dessas carreiras de aumentos? Porque é ela que vai deixar o rostinho do nosso gatinho bem redondinho, tá bom? Então, agora, para continuar e finalizar, a gente vai fazer a carreira 38 de 6 pontos baixos e um aumento. Será a nossa última carreira de aumentos, tá bom? Então, a carreira 38, 6 pontos baixos e um aumento, finalizando o total da nossa carreira com 48 pontos baixos. Finalizamos a nossa carreira de número 38, totalizando o final de 48 pontos baixos durante toda a nossa volta. Aqui vocês já podem ver, ó, a dobrinha do pescoço do nosso gatinho. Então, fica um trabalho bem delicado e bem mais bonito, bem melhor acabado também, tá bom? Então, agora a gente vai começar a subir o rostinho do nosso gatinho. Então, como que a gente vai seguir agora? Da carreira 39 à carreira 46, totalizando um total de 8 carreiras, a gente vai subir somente 48 pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar ponto baixo por cima de ponto baixo, totalizando um total de 8 carreiras, da 39 a 46, tá bom? Então, vamos lá, vamos crochetar. Finalizamos as nossas 8 carreirinhas de 48 pontos baixos. O sol resolveu aparecer agora, mas vamos continuar crochetando com ele mesmo, tá bom? Agora a gente vai dar continuidade à nossa cabecinha e vamos começar a trabalhar com diminuições, tá? Então, a carreira de 47, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta da nossa carreirinha. Finalizamos a nossa carreira de número 47, com total de 42 pontos baixos. Agora, a carreira de número 48, a gente vai fazer somente pontos baixos por toda a volta do nosso trabalho. Então, vamos fazer agora 42 pontos baixos. Finalizamos a nossa carreira 48 com 42 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar somente com diminuições. A carreira 49, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, totalizando o final da nossa carreira com 36 pontos baixos. Vamos lá. Finalizei a minha carreira de número 49 com 36 pontos baixos. Nós trabalhamos 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a carreira de número 50, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total dessa carreira com 30 pontos baixos. Finalizamos a nossa carreira de número 50, com um total de 30 pontos baixos. Agora chegou a hora da gente preencher a nossa cabecinha com fibra e adicionar o nosso chocalhinho, tá? Então, vamos lá.
Então, quando você chegar na carreira de número 50, tá na hora de dar uma pausa e preencher o seu chocalhinho com mais fibra. O que eu faço? Ó, pego um pouco de fibra, coloco lá no final, sempre modelando, tá bom? Coloco no final, daí agora eu venho com o meu chocalho e coloco dentro da cabeça. É normal a fibra empurrar, tá bom? Porque tá leve. Então, a gente vai continuar a preencher a nossa cabecinha. A partir de agora, quando a gente começa a colocar a fibra na cabeça, fica um pouco mais complicado de se trabalhar, tá? Porque enquanto a gente vai tecendo os pontos, corre-se o risco de ficar puxando a fibra para a cabecinha do nosso amigurumi, o que é normal, mas é só a gente fazer com calma para que ele não puxe muito. Então, a gente vai preencher até a gente sentir que tá numa quantidade boa, dando um formato legal para nossa cabecinha. Eu vou preencher aqui e já volto pra gente finalizar a nossa cabeça. Terminei de preencher minha cabecinha aqui, ó, pode ver que ela tá redondinha. Conforme a gente for finalizando, eu vou modelando e adicionando um pouco mais de vestimento, caso eu veja que precise, tá? Então, a gente parou aí na nossa carreira de número 50, com 30 pontos baixos. Agora, o que eu costumo fazer, tá, gente? Pra me ajudar a não pegar essa fibra aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Com a minha mão esquerda, com o meu dedo indicador, eu vou empurrando essa fibra aqui pra baixo. E ao invés de eu trabalhar com a pegada lápis, eu vou trabalhar com a pegada faca, tá bom? Isso vai me ajudar bastante, vocês vão ver aqui nos próximos pontos que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar mais um pouquinho de zoom. Então, agora na carreira de número 51, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição, ficando com o final dessa carreira de 24 pontos baixos. Então, ó, observem o movimento, tá? Com a mão esquerda, com o auxílio do meu indicador, eu empurro essa fibra para baixo, tá? Com a minha pegada lápis, eu começo a tecer meus pontos. Então, vamos lá. Isso vai me ajudar a não puxar a fibra de dentro para fora. Então, eu venho, dou o meu primeiro ponto, o meu segundo ponto, o meu terceiro ponto e a minha diminuição. Essa técnica aqui, ela vai te ajudar mais ainda quando a gente chegar nas próximas carreiras, que vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição, 1 ponto baixo e uma diminuição. Vai te ajudar muito mais, faz muita diferença, viu, gente? Por isso que eu tô compartilhando essa técnica aqui com vocês. Sigo a fazer meus pontos baixos e minhas diminuições. Eu vou fazer por toda essa carreira e eu já volto pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Finalizei a nossa carreira de número 51 com 24 pontos baixos. Agora nós vamos trabalhar na carreira de número 52, 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com o final da nossa carreira de 18 pontos baixos. Lembra que eu falei que a partir de agora vai ficar um pouquinho mais difícil? Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Nossa argolinha, ela tá diminuindo aqui, então ela vai diminuir muito mais. Por isso que a gente trabalha com o auxílio do nosso indicador da esquerda, ó, para afundar essa fibra enquanto nós estamos tecendo o ponto, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com o total da nossa carreira de 18 pontos baixos. Finalizei aqui a nossa carreira de número 52.
resultando no final dela com 18 pontos baixos. Agora, a nossa carreira de número 53, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição por toda a nossa volta, finalizando um total de 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer junto com vocês, para vocês verem como que eu costumo trabalhar essa parte menorzinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Um ponto baixo e uma diminuição. Essa parte, por ser menor, ela é mais difícil mesmo, tá? Então, quanto der, nós vamos estar utilizando o nosso indicador da mão esquerda para estar empurrando essa fibra lá para baixo. É importante também os pontos estarem bem apertadinhos, para que não fique muito folgado e não fique buraco na cabecinha do nosso gatinho aparente. É normal ficar um ou outro, mas quanto menos tiver, melhor. Estamos quase chegando aqui no final da nossa carreira. Deixa eu ver. Pronto. Finalizamos a nossa carreira de número 53 com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 6 diminuições, tá bom? Eu não vou conseguir mais ficar inserindo o meu dedo aqui, então nós vamos fazer direto, fazendo as diminuições somente pegando a alça da frente dos nossos pontos baixos, tá? Então, vamos lá, fazer 6 diminuições. Quando é assim, eu sempre dou uma apertadinha para os pontos subirem. Então, ó, subiu, daí eu já laço o primeiro ponto e laço o segundo ponto. Faço minha primeira diminuição. E vou seguindo assim por toda a minha volta, finalizando com 6 pontos de diminuições. Vamos lá. Minha segunda diminuição. Minha terceira diminuição. Quarta diminuição. Pode esmagar essa cabecinha, tá bom, gente? Depois a gente vai moldar ela. Quinta diminuição. E sexta e última diminuição. Agora, nós vamos cortar o nosso fio. Vamos deixar em torno de uns 25, 30 centímetros, tá bom? Cortei. E vamos puxar esse fio. Agora, a gente vai fazer o acabamento da nossa cabecinha. Agora, com o nosso corpinho e cabecinha já finalizado, com uma agulha de tapeceiro, tá? Inclusive, eu já inseri meu fio aqui dentro dela, nós vamos fazer o acabamento final aqui da nossa cabecinha, tá? Vou dar um zoom de novo aqui pra vocês verem melhor. O que que a gente vai fazer?
Estão vendo esses pontinhos aqui de fora, ó, que foram as nossas diminuições? Nós vamos precisar meio que costurá-los. Então, com a agulha de tapeceiro, ó, de fora para dentro, nós vamos pegar a alcinha de fora de todos os pontos. Então, eu venho com a minha agulha e puxo. Eu vou fazer isso dentro dos 6 pontos, tá bom, gente? Então, ó, de fora para dentro, eu insiro a minha agulha e vou meio que costurando. Vou fazer isso por toda a minha volta. Caso você não tenha agulha de tapeceiro, dependendo da sua agulha de costura que você tiver, dá pra fazer também, tá bom? Só fica um pouco mais difícil do seu fio entrar. Mas dá certo assim, porque no começo eu só trabalhava dessa forma, porque não tinha uma agulha de tapeceiro. Caso você não tenha agulha também dá pra fazer esse acabamento com uma agulha de crochê, contanto que a agulha de crochê seja mais fina, tá? Daí você vai inserir a sua agulha de crochê aqui dentro e puxar o fio. Agora, nós costuramos toda essa voltinha, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pressionar essa parte aqui e puxar esse fio, ó. Não puxa com muita força, senão pode acontecer de estourar, tá? Mas é importante você puxar porque ele vai fechando, ó. Tá todo fechadinho. O que que eu costumo fazer agora? Dá pelo menos uns 2 nós, só pra garantir. Pego esse fio, dou uma volta aqui no meu dedão. E faço um nozinho. Depois eu vou e faço mais um nozinho. Finalizei meus nozinhos aqui. Agora a gente vai inserir a nossa agulha bem aqui no meio da nossa cabecinha e tirar em qualquer outro lugar. Daí a gente vai puxar para que esses nozinhos entrem, tá bom? Às vezes não entra puxando, então com auxílio mesmo da agulha, eu vou empurrando ele para dentro. Ó. Empurrei. Acabamento finalizado, tá bom? Daí, o que que eu faço agora com esse fio? Eu insiro ele no mesmo lugar onde ele saiu e vou passando para vários lugares da cabeça, só para ficar mais seguro mesmo essa costura e não correr o risco dela sair. O enchimento, ele segura essa linha, por isso que faz com que o acabamento fique mais seguro, tá? Então, não tenha dó. Não costure por cima do ponto. No mesmo lugar que o fio saiu, você vai inserir a sua agulha novamente e colocar em outro lugar. Isso você pode fazer quantas vezes você quiser. Como o meu fio era grandinho, eu faço um pouquinho mais de vezes, tá? Essa daqui vai ser a última. Vou cortar. O que sobrou aqui, ó, a gente vai empurrar pra dentro, porque a gente não quer essa sobrinha. Tá todo tortinho aqui, como vocês podem ver, o nosso chocalhinho, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai modelá-lo agora, tá? Então, vamos dar um pouquinho de carinho nele. Massagear um pouco essa cabecinha pra deixar redondinho. Ó, e é isso. Finalizamos, então, a cabecinha e o corpinho. Agora, a gente vai dar continuidade às orelhinhas e logo em seguida a gente vai passar já pro bordadinho dos olhinhos, narizinhos e boquinha, tá bom?
Então, vamos lá. Para iniciar agora nossas orelhinhas, a gente vai fazer um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. E na nossa segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixo em um aumento, finalizando com 9 pontos baixos. Finalizamos nossa carreira de número 2 com 9 pontos baixos. Agora, a carreira de número 3, nós vamos fazer 2 pontos baixos em um aumento, finalizando no total da nossa carreira com 12 pontos baixos. E 12. Pode ver que agora, ó, ela já quer começar a curvar. A gente vai dobrar ela, que aqui é a ponta da nossa orelhinha. Agora, a carreira de número 4, nós vamos fazer 3 pontos baixos em um aumento, finalizando com 15 pontos baixos. Finalizamos a nossa carreira de número 4. Agora, a carreira de número 5, nós vamos fazer 4 pontos baixos em um aumento, totalizando no final da nossa carreira com 18 pontos baixos. Finalizamos a nossa quinta carreira com 18 pontos baixos. A nossa carreira de número 6 agora, nós vamos trabalhar somente 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Finalizamos a nossa carreira de número 6. Agora, a carreira de número 7, vou guardar esse fiozinho aqui dentro da nossa orelhinha. Agora, a carreira de número 7 é onde a gente vai fechar a nossa orelha. O que a gente vai fazer? Nós vamos dobrá-la, tá bom? E vamos fechá-la com 9 pontos baixos. Como que a gente vai fazer esse fechamento? A gente vai inserir aqui no próximo ponto, ó. Vou inserir aqui no próximo ponto e vim direto aqui no ponto de trás. Vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a minha carreira, vai totalizar aí 9 pontos baixos, tá bom? Então, a gente vai fazer isso fechando a nossa orelhinha. Finalizei o fechamento da minha orelhinha. Agora, eu vou cortar um pedaço do fio suficiente para a costura. Vou puxar esse fio. E vou fazer mais uma orelhinha dessa, tá bom? Aqui eu já fiz, já deixei pronta. Então, como você ainda não fez, volta um pouquinho esse vídeo e faz mais uma vez uma orelhinha dessa, tá bom? Dando um par de duas pra gente já pular pra próxima parte e a parte final do nosso chocalhinho. Vamos lá, vamos crochetar. Agora chegou a hora da costura e tudo que nós vamos precisar é de alfinete, tá? Alfinete agora vai ser um item essencial para os acabamentos do qual a gente vai fazer, então considerem eles os nossos melhores amigos, tá bom? Isso daqui ainda mais para costura é muito importante, gente, muito importante mesmo. Então, por isso não vale fazer na pressa, tá bom? É importante vocês ligar o sonzinho aí, dar uma relaxada e começar a fazer os acabamentos para que eles fiquem perfeitos, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar com a costura da nossa orelhinha, né? O que a gente vai fazer? Não tem lugar certo, tá bom? Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que vão querer ele mais em cima, tem pessoas que vão querer ele mais pro lado e por aí vai. Então, é a olho. Eu gosto de deixar mais em cima. E como que eu faço isso? Eu separo aqui uns 3 alfinetes, pelo menos, né? E eu não quero a minha orelhinha reta. Eu quero ela curvadinha, assim,
né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha orelhinha aqui. Se eu ver que tá em um lugarzinho legal, eu já vou fixando ela, pelo menos com os meus alfinetes. Então, pego aqui primeiro a minha ponta, vou começar aqui em cima. Vou colocar aqui, ó. É a olho, tá bom, gente? Não tem certo. Vai a gosto de vocês. Pego a minha segunda e posiciono aqui. Eu deixei ela curvadinha de propósito, né? Então, é bom também você fixar essa curva para no meio da costura, você não acabar costurando reto, tá? Deixa eu pegar uma agulha também. Lembra que eu falei pra vocês que quem tem que moldar a peça é vocês? Eu sempre costumo dar uma puxadinha na orelha pra deixar ela mais pontudinha. Tá? Então, ó, tá assim a minha primeira orelhinha. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda. Vamos curvar ela um pouquinho. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom pra ficar mais fácil pra vocês. Curvar ela um pouquinho. Vou posicioná-la. Sempre com os alfinetes, tá bom, gente? Vou posicioná-la. Pegar mais 3 alfinetes e fixar na região da qual eu quero costurar. Lembrando que a minha última pontinha da orelha tá finalizando aqui nessa correntinha, né, ó. Então, pra ela ficar reta, a correntinha não, na linha. Pra ela ficar reta, eu costumo seguir a mesma linha pra a minha segunda também finalizar na mesma linha, tá bom? Então, venho aqui, fixo na mesma linha, pra que elas fiquem retas. E a parte da curva também. Ó. Daí, o nosso gatinho já ficaria assim, certo? Essa daqui ficou mais curvada que essa, como vocês podem ver, né? Então, vamos arrumar. Não sei se eu deixo mais aberta. Acho que eu vou fechar mais um pouquinho. Primeiro, eu vou fixar aqui na linha onde eu finalizei, né? Pego ela e fixo aqui. Deixo ela curvadinha igual e fixo. Pronto. Primeira parte da orelhinha a gente já fez aqui, certo? Ó, fixadas, pode ver que tá na mesma linha reta também, é sempre bom a gente seguir esse padrão. E finalizando na mesma linha, onde vai ser a costura final. Agora, a gente também vai usar os alfinetes para marcar os olhinhos, tá? O olhinho também, gente, é a gosto, tá? Você pode tanto fazer, tanto com esse olhinho aqui, como se ele estivesse dormindo, ou quanto o olhinho do qual eu vou estar mostrando agora pra vocês, que é esse olhinho mais de gatinho mesmo, tá bom? Então, fica a critério. Como o tempo aqui tá curto, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês o passo a passo de como a gente pode fazer esse olhinho, tá? Então, pra ficar mais fácil, eu vou gravar aqui como eu vou estar bordando esse olhinho. Espero que vocês entendam. Caso vocês não entendam, eu vou pedir para vocês deixarem as dúvidas de vocês nos comentários e eu vou tirando a dúvida de todo mundo, tá bom? Infelizmente, aqui a gente só tem 60 minutos para fazer uma aulinha e a gente já tá com o horário bem apertado. Mas, se eu fosse fazer com esse olhinho, o que que a gente iria fazer? A gente vai pegar o alfinete e marcar esse olhinho na carreira de número 11 ou número 12. Então, eu viria daqui e contaria aqui pra baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou querer na 11. Então, primeiro eu venho de início e coloco aqui em qualquer lugarzinho. Vou colocar aqui mais pro canto.
E já vou contar 5 pontinhos de distanciamento. 1, 2, 3, 4, 5. Vou insiro. A gente vê se tá alinhado com as orelhinhas, né, ó. Se a gente achar que tá alinhado, eu tô achando que não tá. Vou colocar aqui pro lado, ó. Coloco aqui e coloco aqui. Agora eu acho que tá, ó. Agora tá mais alinhado, certo? Então, aqui vai ser o centro. Vou ficar deixando aqui do ladinho pra gente comparar. Ó. Aqui vai ser o centro, né? De onde a gente vai costurar o nosso narizinho abaixo. Então, marquei o início dos nossos olhos. Eu vou com o alfinete mais uma vez e conto 4 pontinhos para a lateral. 1, 2, 3, 4. Marco com o alfinete também. Vou do outro lado e conto 4. 1, 2, 3, 4. Marquei, tá? Daí, a gente já vai seguir para nossa costura, caso eu queira ele assim, tá bom? Mais curvadinho. Ah, Maia, mas eu queria ele mais pontudinho, com cíliozinho e tudo mais. Daí é só a gente seguir da mesma forma, marcando da mesma forma, porém, onde você quisesse que ele fosse, né, bordado. Se eu quisesse ele mais pontudinho, por exemplo, eu desceria aqui, um para baixo, outro para baixo. E colocaria a pontinha do meu olho aqui em cima, ó. Viu? Conseguem ver que quando eu bordar, aqui vai ficar um Vzinho? Do outro lado eu faria a mesma coisa, ó. Colocaria aqui desse lado. Podem ver que aqui eu tenho a mesma quantidade de pontos, tá? Colocaria do outro lado. Opa. E fixaria no meio, tá? Então, para ser um pouquinho mais diferente, eu vou fazer esse dessa forma e deixar esse assim. Agora, eu vou precisar acelerar, porque senão a gente não vai conseguir finalizar essa aulinha. Mas, repito, qualquer dúvida da qual vocês tiverem, podem deixar nos comentários que eu tiro a dúvida de todos vocês, tá bom? Então, vamos lá fazer a primeira partezinha aqui do olhinho. Ó, como vocês podem ver, eu finalizei agora o bordado do nosso olhinho. Tive que dar uma aceleradinha, agora o tempo tá bem apertadinho, tá? E agora é muito fácil, gente. O que a gente vai fazer? Usar esse espaço aqui, ó, pra novamente, com os alfinetes, a gente definir aonde que a gente vai bordar o nosso narizinho, tá? Então, a gente vê aqui um espacinho pra bordar e fazer essa pontinha, tá? A mesma coisa da qual eu fiz com os olhos, a gente vai fazer com o narizinho, só que de uma outra cor, tá bom? É opcional você fazer os pelinhos dele ou fazer uma bochechinha também, tá? Espero que através desse videozinho acelerado vocês consigam identificar como que eu faço, por isso que eu tô dando um zoom, tá bom? E a mesma coisa vai ser na costura da orelhinha, tá? Como é que funciona a costura da orelhinha? Elas estão posicionadas aqui corretamente, certo? Então, o que que você vai fazer? Você sempre vai procurar o ponto mais próximo delas, tá bom? Então, assim, por exemplo, eu vou inserir minha agulha aqui. Vou inserir minha agulha aqui e vou passar para o ponto mais próximo do qual esteja a minha orelha. Passei, vou inserir por dentro da minha orelhinha, bem rente à barra, sair para o lado de trás e continuar todo esse processo seguindo o desenho da minha orelha que está curvada, tá? A costura, ela é um
um detalhe que ela precisa de uma aula específica só para isso. Então, assim, hoje em específico, eu tô fazendo essa receitinha do chocalho para vocês, tá bom? Mas aula relacionada à costura e a bordado, eu vou ter que separar uma outra aula, tá bom? Porque senão fica muito grande e eu acabo não conseguindo liberar para vocês, tá? Então, vou finalizar tudo aqui. Qualquer dúvida, repito, deixe nos comentários que eu tiro a dúvida de cada uma de vocês. E depois eu volto no final para mostrar o resultado final dessa gatinha. Vamos lá! E esse aqui é o resultado final do nosso chocalinhos. Eu fiz 2 gatinhos, né? O macho e a fêmea, como vocês podem ver. Eles têm aproximadamente 20 centímetros, tá bom? Vai variar o tamanho de acordo com a linha que você usar. E o meu tá pesando em torno de 35 gramas também. Vai variar também da quantidade de fibra que você colocar no seu bichinho, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Fica aí o meu presente para vocês em comemoração de 1 ano dos pontos da Maia, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Repito que caso vocês tenham alguma dúvida, podem pontuar através dos comentários aqui no vídeo, tá bom? Que eu vou responder todo mundo. E assim que vocês fizerem também, eu vou pedir gentilmente que vocês postem, compartilhem o trabalho de vocês e me marquem, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigada através dessa receita. Sem vocês, os pontos da Maia não teria chego nesse 1 ano, né? Se Deus quiser, vai ter 2, 3, 4, 5, 6, muitos anos aí pela frente. E eu resolvi agradecer vocês dessa forma, com essa linda receita gratuita, tá bom? Então, usem e abusem da criatividade de vocês e vamos crochetar!